Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. O tema é o chamado ao compromisso. Nós vimos na história de Cristo o chamado dele para alguns homens e de maneira imediata, eles abandonando tudo que tinham para viver uma nova vida seguindo o Mestre Jesus. Foi assim com Pedro e João, que eram pescadores, viviam da pesca, mas ao verem Cristo e serem convidados, convocados, aceitaram o chamado e deixaram tudo que tinham para seguir a Cristo. Eles sabiam que a vida deles agora passaria a ter um propósito maior. Afinal de contas, o chamado de Cristo foi para que eles deixassem a vida de pescadores de peixes para serem agora pescadores de homens. Da mesma forma, assim aconteceu com o discípulo Mateus, que era o cobrador de impostos, estava na coletoria, era um homem que tinha seus compromissos, talvez vivesse uma vida difícil, era condenado e julgado pela sociedade e sabia que algo maior estava para acontecer com ele. E ele também imediatamente deixou a coletoria de impostos e foi para seguir Jesus. Hoje nós precisamos de mais pessoas comprometidas. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas envolvidas no trabalho e na missão, mas nem todas são comprometidas. Só existem dois caminhos. Ou você se envolve e faz parte do grupo, mas às vezes não é comprometido, ou você é comprometido com a real missão que Cristo te deu. As pessoas trabalham, estudam para conseguir um emprego, e a maioria delas, quando chegam para o trabalho, dão a sua vida, o seu vigor, as suas forças para que este trabalho seja melhor a cada dia. E quando isso acontece, foi porque ela se comprometeu com o trabalho. Da mesma forma, quando nós começamos a namorar com alguém e nos casamos com ela, assumimos um compromisso de estarmos para sempre amando e respeitando a outra pessoa, o cônjuge. Por isso que nós precisamos de cada vez mais de pessoas comprometidas com Cristo. E Jesus passou na vida de muitas pessoas, muitas se envolveram, mas nem todas se comprometeram. Talvez uma das maiores crises que a igreja está vivendo hoje é uma crise de compromisso. Muitas pessoas preferem viver as suas vidas normalmente e esquecem de que elas fazem parte do corpo de Cristo, a igreja que Deus instituiu nessa terra, para que nós pudéssemos, então, viver ao lado dele de maneira proposital. Portanto, queridos, nós precisamos hoje nos comprometer com Cristo, deixar tudo para trás, aquilo que nos deixa distante de Cristo, para que possamos segui-lo de maneira radical, abandonando os nossos próprios conceitos, nossos pensamentos que não estão de acordo com Deus, que não estão de acordo com a mentalidade de Cristo. Abandonemos, portanto, o pecado, abandonemos, portanto, tudo que nos distancia de Deus e tenhamos hoje, mais uma vez, uma nova vida e aceitemos esse chamado de Cristo ao compromisso eterno com o seu reino. Que seja um dia abençoado para você, um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.